Lendo a passagem em 2 Reis 5, 2 Reis capítulo 5, que trata sobre a cura do capitão do exército do rei da Síria, Naamã, tem uma passagem muito interessante, lá no verso 18 e 17. A história de Naamã todos nós conhecemos, né? Apenas vou ressaltar que no capítulo 1 aponta que Naamã era capitão do exército do rei da Síria e era ele um grande homem diante do seu senhor, diga-se, rei da Síria à época, né? Era um homem de muito respeito, assim diz a palavra sagrada, porque por ele, ou seja, porque por Naamã, o Senhor deu livramento aos sírios. Então Naamã a todo momento estava sendo conduzido, era uma marionete de Deus. Isso conforme 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Ou seja, Deus a todo momento estava manipulando o arameu justamente a fazer as suas vontades. Diz a palavra que Naamã era um homem leproso. Diz a palavra que dentro de umas investidas do exército sírio, foi levado uma menina cativa, ou seja, uma menina israelita, passou a servir, passou a prestar serviços à mulher de Naamã. Sabendo ela que Naamã era leproso, fez indicação que Israel havia um profeta. Então, a partir dessa indicação do profeta, Naamã procura o rei da Síria para que ele pudesse fazer uma investida diplomática junto ao rei de Israel, que à época era Jotão. E em razão disso, o rei mandou o próprio Naamã, juntamente com uma carta ao rei de Israel, e mandou alguns presentes, como 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, que naquele tempo valia muita coisa. Então, a partir do momento que o rei de Israel lê a carta, ele rasga a roupa, porque ele até se perguntou se o rei da Síria achou que ele seria Deus, né, para poder matar ou vivificar uma pessoa, ou curar uma pessoa de lepra. Aí quando justamente o profeta Eliseu diz, não, manda ele vir para cá, deixa ele vir até mim, porque ele tem que saber que aqui em Israel tem profeta. Então esse chefe do exército se apresentando a Eliseu, até aí o problema não nasce acerca do sincretismo religioso. Eliseu obviamente não atende o chefe do exército sírio, manda que um mensageiro seu o atenda e fala exatamente qual seria o procedimento de cura a ser seguido. Sucede que o chefe do exército sírio não aceita, Naamã não aceita, mas então uns dos seus escravos falam, não pai, não meu pai, se ele tivesse lhe pedido uma coisa grandiosa, o senhor faria tranquilamente. Agora o que ele pediu se a pessoa se jogar aí 7 vezes aí, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o senhor está criando problema. Até aí tudo bem a história, todos nós sabemos que Naamã foi no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e quando subiu, segundo a própria palavra, tornou-se a sua lepra uma carne, como se fosse de um menino, de uma criança, de tão viva, oleosa, né? Uma pele bonita. Mas aí a partir do verso 16 tem umas informações interessantes. Que tem assim, verso 15, né? Então voltou ao homem de Deus, a Eliseu, Naamã e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, ou seja, aceite um presente. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor, meu amigo, em cuja presença estou, que não aceitarei qualquer presente. E, a partir disso, Naamã passou a retrucar e insistir que ele aceitasse o presente. Mas Eliseu recusou porque, obviamente, os favores de Deus, as obras de Deus,
não estão passíveis a pagamento. Não estamos aqui diante de uma obra paga, onde a exigência para que o amor e o clamor e a clemência e o poder de Deus surta efeito. Não é dinheiro que paga isso, mas sim a vontade de Deus. Mas o verso 17 e 18 é muito interessante. E disse Naamã, se não queres, tudo bem, você não quer meu presente, mas dê ao teu servo uma carga de terra, que baixe para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses senão ao Senhor. Até aqui ele pede 2 cargas de terra, né? O que é interessante que trazemos à memória inicialmente que os altares eles são feitos de pedras, né? Pedras lavradas. Mas se lermos aqui Êxodo capítulo 20, verso 24, Deus dá 2 possibilidades de feitura de altares e dá uma condição negativa que não pode, obviamente que não pode ser feito tal altar. Um altar, no Êxodo 20, capítulo 24, ele diz que pode ser feito um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os meus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, ovelhas, vacas e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Isso Deus falando para Moisés que ele poderia fazer um altar de terra. Por tal motivo, Naamã entendeu que poderia pedir a terra, não porque ele tinha conhecimento do livro de Êxodo, mas sim porque, provavelmente por ele ser um chefe de exército, ele andava muito pelas terras israelitas, e até então ele via os altares sendo feitos. No capítulo Êxodo 25, Êxodo 20, capítulo 25, aponta que os altares podem ser feitos de pedras. Somente tem um apontamento que não pode ser feita de pedras lavradas, e sobre ele levantares o seu buril, porque senão iria profaná-los. Também não poderia subir aos seus altares por degraus, para que a tua nudez não fosse descoberta diante deles. Então, aponto. Então, estou aqui apenas justificando o motivo de Naamã ter apresentado o pedido da carga de terra para que fosse feito o altar para sacrificar holocausto e sacrifício a Deus. No verso 18, tem uma passagem muito interessante onde é objeto de discussão no presente áudio, acerca do sincretismo religioso, que assim diz Naamã, nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor, diga-se, rei da Síria, entrar na casa de Rimon, ou Deus Haddad, que é o Deus da chuva, Deus do sol, para ali adorar. Ou seja, quando o rei da Síria entrar na casa da casa do Deus Rimon para adorar, e o rei se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon, o Deus Haddad. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, obedecendo o pedido, o chamado do rei, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ou seja, Naamã pede um perdão, porque obviamente ele, como chefe do exército, não poderia ele se apresentar juntamente ao rei e simplesmente o rei se prostrar perante o Deus dele e Naamã ficar em pé. Isso jamais poderia acontecer, né? Porque obviamente ele poderia ser morto, poderia ser destituído do cargo e tudo. E então, lá, Eliseu, no verso, no 2 Reis, capítulo 5, verso 19, diz, vá em paz, meu amigo, como se fosse consentido. Então pergunto, Deus ou a Bíblia permite o sincretismo religioso? A prática de uma atividade pagã, mesmo o coração daquele praticante está diante de Deus, mas praticando um ato para outra divindade? Quer que os amigos entendem, por favor? Eu acredito que Naamã houve sim a permissão
para que fosse praticado o sincretismo religioso nesse caso. No que pese alguns estudiosos, né, aqui apontando aqui Thomas Koch, tem o Adam Clarke, tem o outro camarada aqui também, Joseph Benson, são os caras que entendem que houve um erro de tradução, seja a questão da AJFA, seja a King James atualizada, que esse verbo entrar deveria ter sido conjugado no passado, porque uma vez que ele reconheceria a divindade de Deus no capítulo, ele reconhece a divindade de Deus no capítulo 17, e obviamente no 18 ele não poderia dizer, não, eu estou reconhecendo Deus e vou praticar um ato pagão. Aí esses autores entendem que houve um erro de tradução. Na verdade, eu ainda não olhei a Bíblia hebraica para analisar exatamente, detidamente, acerca do verbo. Mas eu acredito, sigo o entendimento segundo os novos tradutores bíblicos. Porque justamente Deus não está verificando a conduta humana, mas sim o seu coração. Eu utilizaria, inclusive, ousaria utilizar o entendimento daquela passagem lindíssima, quando Jesus se apresenta àquela samaritana lá no João, no Evangelho de João, capítulo 4, que assim ele diz: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos. João 4, verso 22. Depois João 4, verso 23 e 24 é o que eu entendo que poderia ser aplicado na passagem onde Naamã tinha que se prostrar diante do Deus diante do Deus Rimon ou Rafã, né, como apresentado lá em Atos 7, ou Deus Haddad. A meu ver, porque Cristo explica muito bem no verso 23 e 24, porque ele fala: mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Deus, procura tais que assim o adorem. Não é de mentira, né? Às vezes ele poderia se prostrar perante outro Deus pagão, mas em seu coração estava destinado a Deus. E o capítulo 24, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Somado a isso, tem uma passagem muito interessante, que é a parte quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé. E aí Jessé traz os filhos maiores, mais fortes. E aí Deus fala para Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, que diz: pois eu rejeitei esse. Não se impressione diante de tamanha aparência, nem de estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, que é a parte mais importante. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Ou seja, nós poderíamos verificar o ato sincrético como algo aberrante. Mas o problema todo é que Deus sonda o coração. O seu ato, a sua postura, né, mentirosa, maquiada, o que importa? O que importa é o seu coração, é a sua verdade, é as suas convicções. Isso também é muito apontado em Salmo 66, verso 18, que fala: se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Então, se eu não tenho a maldade no coração, meu amigo, Deus não repreenderia. Logo, a meu ver, o sincretismo religioso, com base na postura de Naamã, para mim, não existe qualquer tipo de reprovação. Tanto é que o próprio profeta Eliseu disse: ide de paz, meu filho. Deus esteja convosco. Por favor, apresentem a opinião de vocês, se concordam, se não concordam.
aberto a discussão. Forte abraço.